Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 1. Vocês estão felizes? Vamos ficar mais. Mas eu falo assim, gente, porque eu também, além da pastora, mas eu vejo, cadê o Jorginho, cadê o Lucas? Eu fico preocupado. Vocês têm que se preocupar também com aqueles que vocês estão olhando e não estão vendo, tá bom? Amanhã ligar, o que aconteceu, está tudo bem? Cadê a Mônica? Oh, glória, a Mônica está ali, aleluia. Brincadeira, porque teve uma época que ela estava com problema e não aparecia, e a gente deu falta nela. Estudem em amor, gente, não é obrigação, tá? 1 Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, o nome de uma era Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Aqui abri um parênteses. Você sabe que naquela época a mulher era praticamente só para procriar. Era importante na cultura dar filhos, principalmente filhos homens. E se a mulher não dava filhos, ela era um pouco assim rejeitada pela sociedade. Tipo assim, tu não serve para nada, só come e dorme, né? E aí, dentro desse contexto, a gente vê uma, que é a Penina, que deu vários filhos, e Ana, que não tinha filhos, né? Então, dentro desse contexto, vamos seguir. Subiu este homem anualmente da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Ali eram os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, dava parte do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse impedido de ter filhos. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe havia impedido de ter filhos. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, nós queremos apresentar nossos corações para que nós possamos receber hoje um renovo, receber um óleo fresco, Pai, que venha direto do Teu trono para as nossas vidas. E principalmente entrando por esse coração, nosso coração, o coração de cada um aqui apresentado a Ti, Pai. Porque o coração, ele é enganoso, mas quando o Senhor mexe, o Senhor transforma, o Senhor restaura, vai tudo bem. Por isso, Pai, transforma, restaura de dentro para fora. Que a Tua palavra essa noite possa trazer nas nossas vidas uma mudança de pensamento, uma mudança, Pai, para que a gente possa entender melhor o que a Tua palavra está nos orientando para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Abre o nosso entendimento, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa estar ministrando em nós o Teu querer, a Tua vontade, o Teu como o Senhor quer que a gente possa encarar, ver e entender a Tua palavra. Que o Teu Espírito, Pai, que é Ele que vai nos revelar, que Teu Espírito esteja aqui ministrando na vida de cada um aqui as revelações necessárias para a nossa vida. Amém? Então, queridos, essa palavra aqui é a continuação do domingo passado, onde o Senhor tem falado muito conosco a respeito de fé. Está desenvolvendo a nossa fé, ter uma postura diferente,
uma caminhada diferente perante o Evangelho, aquilo que o Evangelho quer para nossas vidas, qual é a orientação do Evangelho e como é que nós estamos vendo isso tudo e como é que a gente está trazendo para a nossa vida para que no dia a dia a gente possa realmente viver aquilo que Deus escreveu para nossas vidas. E mais, aquilo que o Espírito Santo tem ministrado nas nossas vidas, as revelações, para que a gente possa viver dentro daquilo que Deus quer. Porque se a gente analisar, não quer dizer que nós estamos caminhando dentro daquilo que Deus quer para nossas vidas. Se nós não tivermos o entendimento correto, que está nas Escrituras, a gente vai caminhar tomando decisões, posicionamentos fora daquilo que Deus quer. Nem tudo que brilha é ouro, amém? Então, nem tudo que parece ser correto, maravilhoso, é da vontade de Deus para nós. Então, se a palavra ela não for uma orientação, uma direção para nossas vidas, nós vamos passar a tomar decisões, nós vamos caminhar dentro daquilo que a gente acha que é legal, que é interessante, que é importante, que é o certo, que é o correto, é aquilo que é de bem, e a gente toma as decisões e a gente vai. Só que nós precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus, amém, queridos? E é onde ele está? Dentro da palavra. E é a palavra que fala com a gente. E eu creio que essa noite, queridos, a palavra vai falar com a gente. Eu creio que ele vai trazer revelações, que a gente mude nossa posição perante muita coisa na caminhada com Deus. Na semana passada nós falamos a respeito de Romanos 4:17, né? Aquela passagem onde o Senhor fala ali, né, que Deus vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são, para que como se elas fossem. E essa passagem é uma passagem de poder, amados. Que se nós trazermos para a nossa vida, muita coisa vai mudar. Uma postura diferente perante as situações. E eu creio que o nosso Deus, ele é um Deus que ele responde a posicionamentos. Vocês entenderam o que eu falei? Pare e pense. Deus responde a posicionamentos. O Senhor está nos chamando, amados, para nós sairmos de uma posição de reclamão, de pedinte, para nós nos posicionarmos para que Ele possa fazer. Não sei se vocês estão entendendo. É uma postura diferente que Ele quer de nós. Ele vai te responder a partir do momento que você se posicionar. A gente fica muito paralisado. Semana passada a gente bateu muito sobre isso. Dos medos, as inseguranças, as incertezas, faz com que a gente não tome alguns posicionamentos. Porque são posições que nos tiram de uma zona de conforto. Não digo nem uma zona de conforto, mas de um local mais estável para um local mais abalável, onde eu não tenho uma segurança, onde eu não posso me segurar em nada, onde eu não tenho um porto seguro e ter que olhar só para Ele e confiar que Ele vai fazer. Ninguém gosta de estar nessa posição. Ninguém gosta de estar no lugar que você não tenha o controle das situações que você está vivendo. Verdade ou não, gente? Ninguém gosta.
A gente toma as decisões, a gente caminha para alguns lugares e tomamos decisões às vezes errado, a gente faz acordos, né? Fecha algumas situações de uma maneira para a gente ter uma segurança, mas nem sempre é a decisão do Senhor para nossas vidas. E o Senhor não quer isso. Porque a fé passa por isso. De simplesmente você confiar quando você não vê nada. Só que a gente se segura aqui e não quer soltar. E o Senhor está falando, solta, confia. Você não vai morrer. Você pode sofrer, vai ter aflição. Mas como diz a palavra, para que você seja aperfeiçoado, para que tenha experiência, para que depois venha a esperança. Só que o processo a gente não quer passar. É um processo muito complicado. Nós que somos seres humanos, que a gente tem sentimentos e tudo mais, né? É um conjunto de sentimentos. Isso é muito ruim, gente. Ninguém gosta de passar por isso. Mas Abraão, ele foi um cara que o Senhor destaca ele como o homem da fé. E tem aqui uma passagem em Romanos 4, 19, que ele fala assim, sem enfraquecer na fé. Olha só isso. Sem enfraquecer na fé, não atentou para o seu próprio corpo sem vitalidade. Abraão, ele não olhou para as coisas que poderiam trazer ele ficar abalado. E mais, pois era já de quase 100 anos, tão pouco para a falta de vigor do ventre de Sara. Então Abraão, ele não olhou as circunstâncias que ele estava. A palavra fala que ele não enfraqueceu na fé, porque, amados, qual é o nosso grande problema? A gente olha para as situações e fala, caramba, não tem jeito, não vai dar certo. E como é que vai ser isso? E se isso? E está vencendo a conta. E tem mais o colégio das crianças. E tem mais não sei o quê. E não chega. E cadê o dinheiro? E não sei o quê. Abraão, ele não olhou, ele não se enfraqueceu na fé olhando para essas coisas que abalava ele. Não olhou para a idade dele de 100 anos, nem para o ventre de Sara, que também de idade avançada. Ele simplesmente, confiou na palavra de Deus. E a proposta do Senhor para nós é essa. Não olhe para aquilo que está se apresentando para você. Não olhe para os panelaços. Não olhe para as coisas que estão ao teu derredor. Amém? Não olhe, porque tudo isso vai enfraquecer a tua fé. Você vai ficar abalado. Quem é que gosta de pagar a conta atrasada? Ninguém. Ninguém. Quem é que gosta de um cobrador? Quem é que gosta de alguém ligando, te cobrando? Quem é que gosta de encontrar com uma pessoa que você está devendo? Ninguém. Mas se eu ficar olhando para essas coisas, eu vou encontrar, vai me ligar, e aí? E não sei o quê, isso vai minguando a minha fé. E a proposta do Senhor não é essa. A proposta dele é o seguinte: caminhe pela minha palavra. O Senhor, ele espera de nós uma postura espiritual. Postura espiritual não é aquela postura que fica reclamando, que fica, Senhor, e aí, não sei o quê. Não. É uma postura como se já vai acontecer.
Uma postura como se eu creio que Deus está fazendo acontecer. Como está na palavra em Romanos 17, 4, 17. Chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Deus vivifica mortos. Deus vivifica situações mortas, aparentemente por nossos olhos. Ele vivifica. Mas para isso eu preciso crer, para isso eu preciso me posicionar, para isso eu tenho que dar uma resposta. Como eu falei, o Senhor, Ele responde àqueles que se posicionam. Senhor, eu creio, então vou agir. A gente não tem que ter as coisas para depois ser. A gente tem que inverter. Um médico, ele só vai curar depois que ele se formar. Ele vai ser médico para poder ele fazer as coisas. O enfermeiro, ele tem que fazer ali a faculdade, estudar, para depois ele poder fazer. A questão que nós precisamos ver para crer, a gente quer primeiro ver as coisas para depois a gente chegar e agir. E eu tenho uma notícia para vocês, o Evangelho não é assim. E o Senhor quer nos tirar dessa posição, para viver uma posição em fé. Que essa posição que vai fazer os céus se mover na nossa direção. Deus responde àqueles que se posicionam. Se nós continuarmos esperando as coisas acontecer para eu me posicionar, não vai acontecer. Deus não responde a pessoas que ficam chorando. É como se você chora sim, mas depois levanta. Quem foi assim? Lembra Davi? O pecado dele? Vamos lá. Em 2 Samuel 12, 19. Vocês estão comigo? Segundo Samuel 12, versículo 19. Viu Davi que os seus servos falavam baixo e entendeu que a criança era morta. Perguntou aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: é morta a criança. Antes de chegar no 20, você vê que Davi, enquanto tinha esperança de a criança viver, ele ali estava intercedendo. Ali, a palavra diz que ele ficou 7 dias sem comer, ali, orando, intercedendo, chorando, buscando. Isso é normal na nossa vida, nós fazermos isso. Amém? Não desistir. Mas chega uma hora que Deus, Ele dá uma direção, Ele dá uma palavra. E assim como o que Davi fez quando recebeu a palavra no versículo 20? Então Davi, quando ele soube que a criança estava morta, então Davi se levantou da terra, depois de ter se lavado, ungiu e trocado de roupa, entrou no templo do Senhor e adorou. Será que a gente faria isso? Senhor, por que levou a criança? É inocente, ela não tinha culpa. Por que o Senhor fez isso? Só que Davi adorou. Então foi para o seu palácio e ao seu pedido serviu-lhe pão e ele comeu. Ele, antes de satisfazer as suas necessidades, ele adorou ao Senhor. Ele sabia muito bem da importância do Deus dele. Ele sabia muito bem do erro dele, do pecado dele, de adultério ali que ele fez, que ele levou ela a adulterar.
Ele intercedeu enquanto pôde, mas ele entendeu que a vontade de Deus prevalecia sobre a vontade dele. E independente da resposta do Senhor, ele o adorou. Gente, isso é fé, submissão, é obediência, e tem muito mais coisa aí, se a gente começar a puxar, a gente debater sobre isso. E aí o Senhor está falando sobre a nossa postura perante as coisas, e como nós estamos nos comportando. Se nós estamos olhando e adorando, quando o Senhor dá uma resposta positiva ou negativa para nós, ou se eu só dou glória a Deus quando estou de acordo com aquilo que Deus está fazendo. Será que se Deus respondeu e eu estou de acordo, aí eu dou glória a Deus, mas se eu não tiver de acordo, eu estou contrariado com aquilo que Deus falou, será que eu vou adorar o Senhor? Será que não tem algumas coisas na nossa vida que a gente precisa mudar, gente? Será que não tem algumas coisas que a gente fala assim, caramba, Senhor, perdoa, me perdoe. Eu preciso mudar a minha posição em relação ao Senhor. Então, amados, nós passamos por situações que nos mexem emocionalmente, sim ou não? Sim, claro. A gente chora, a gente se ri, a gente se diverte, a gente é pessoa tal. Mas só que nós precisamos entender que, junto a Deus, essas coisas não pode ser impeditivo para o agir de Deus na nossa vida. Porque Deus, Ele não vai agir em cima de emoções, mas em cima de decisões que nós vamos tomar. Decisões, o agir. Porque muitas vezes a gente fica esperando Deus agir. Eu quero ver o agir de Deus para que eu possa tomar uma posição. Só que Deus espera de nós é o seguinte: se mova em fé e eu vou derramar sobre a tua vida. Ele quer uma postura diferente. Deus age em cima da nossa postura, do nosso posicionamento, do nosso agir, do nosso caminhar. E Ele vai fazendo. Amém, queridos? Vamos em Apocalipse 6, 2. É a segunda parte do versículo que eu quero destacar com vocês. Olhei e vi um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa. É essa parte aqui. E ele saiu vencendo e para vencer. Ele saiu vencendo para vencer. Primeiro eu preciso mudar meu modelo mental em relação ao Senhor. Porque se eu não mudar, eu não vou ser, se eu não tiver uma mentalidade de vencedor, eu não vou vencer. Como é que eu faço uma prova achando que eu não vou passar? Eu vou passar. Já viu você fazer a prova cheio de medo? Ai meu Deus, não sei o quê, tudo isso que vai acontecer. O seu emocional vai ficar abalado e devido às suas emoções ali dá um branco e você não passa. Mas quando você muda, Senhor, eu confio em Ti. Eu estou caminhando, porque eu sei que o Senhor já está fazendo. Eu estou trazendo à existência as coisas que não são como se fossem. Eu movo, gente, a palavra. Eu chamo a existência a palavra. Está entendendo, queridos? Então eu tenho que ter uma postura tal para poder chegar
e alcançar algo e fazer algo. Porque essas incertezas, essas inseguranças só vão minar a gente de fazer, de seguir e chegar em algum lugar. Tu imagina você estar dentro de uma depressão. Como é que você vai sair da depressão? Se eu não confiar, se eu não chegar e falar assim, não, o Senhor está agindo, e eu vou, a partir de agora, eu vou entender que Ele tem o controle da minha vida, e Ele está me guardando, e eu vou agir como tal. Eu vou levantar, eu vou tomar um banho, eu vou sair, eu vou comer, não vou ficar com fome, sabe? Eu vou começar, porque eu sei que Ele está no controle da minha vida. Está entendendo, gente? Porque se eu não tiver isso, eu vou continuar em depressão. Aí eu vou precisar dos remédios, vou precisar dos médicos ali, do psicólogo, psiquiatra, tudo mais. Não estou falando que é para dispensar eles, mas você pode ajudar eles, amém? A sair dessa situação. Então é a questão, aqui a palavra está dizendo, vencendo para vencer. Vencendo, ele saiu vencendo para vencer. Quando ele saiu vencendo, ele já tinha vencido? Tinha vencido, gente? Não. Mas saiu numa postura de vencedor, para vencer. Essa postura que Deus quer, para que a gente encare as situações. Gente, o povo de Deus, ele está sofrendo coisas que não eram para sofrer, porque o nosso emocional está falando muito forte, e nós estamos dando ouvido para o emocional, para as circunstâncias da nossa volta, e estamos deixando de olhar para a palavra de Deus, aquilo que tem de orientação para a nossa vida, proteção para a nossa vida. Não estou falando que ninguém vai sofrer daqui para frente, não. A palavra diz, tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci, então você pode vencer. E Ele está dando algumas direções para nós, para que a gente vença também. Não estou falando de você botar em prática, amanhã eu vou começar a ter dinheiro. Não, mas você vai olhar a situação com uma outra ótica, com mais paz. Porque você vai entender o que traz paz, não é estar com o bolso cheio ou com o bolso vazio, mas é uma condição em Deus, que vai te trazer a paz. Porque muitas coisas para nós resolvermos, precisamos ter equilíbrio. E se a gente não tiver paz, a gente não vai ter equilíbrio. E a gente vai tomar decisões erradas para resolver de imediato aquilo que está nos afligindo. E a gente vai entrar em situações piores. E depois situações piores. E o Senhor está falando, olha para mim, entrega a tua vida. Muda. Vencer para ser vencedor para vencer, não é assim, agora eu entendi. Não, Senhor, é ir para os pés da cruz. Eu entender que aquele sangue que foi derramado ali é para que eu estava morto, mas nós temos um Deus que vivifica, um Deus que pega os mortos e traz a vida. E aí fala, Senhor, eu quero mudar, eu quero trazer a existência da tua palavra para a minha vida. Eu quero viver em fé. Eu quero botar em prática aquilo que está na tua palavra para a minha vida. Eu não posso viver de acordo com aquilo que eu estou vivendo, que eu estou vivenciando, aquilo que está me trazendo insegurança, me está trazendo um temor, um medo. Não! O medo vai embora. Vai! Mas o problema vai estar. Sim! Mas você vai encarar ele de frente. Com a outra postura. Porque você vai ter certeza que não é você que está sozinho. Ele está contigo. Ele está te orientando. Você não está sozinho. Não. Não é fácil, gente, isso que eu estou falando. Porque esse tipo de coisa são coisas que mexem direto com a gente. Uma coisa, por exemplo, Madelon lá estava lá com a mãe e o pai dela. E eu falava, o padrasto dela.
Minha filha, não, porque vem coisas da infância que eu via, minha mãe agora. Mas tá bom, não, isso vai passar. Ela está sentindo, eu não. Mas quando a gente sente, gente, é difícil. Não pense vocês que é fácil chegar e entregar para Deus e está tudo bem. Não, é um exercício. É uma busca. É receber a palavra e depois o Senhor vem com outra palavra em cima, batendo, martelo no prego, e ali a gente, sabe, para a gente mudar essa postura, eu aceito, eu vou confiar, eu vou me posicionar, mas não, mas tem que buscar isso, gente. A gente precisa mudar. Deus está nos chamando, renoveis a vossa mente. É modelo mental. Modelo mental em quem? Nele. É confiar. Não é receber uma palavra legal e parece que aqui é Nárnia. Amanhã, e aí? Como é que foi a palavra? Foi bênção. Tá, mas o que que destaca? Rapaz, foi bênção. Inclusive, vou até escutar de novo. Está entendendo? Ninguém lembra de nada, ninguém chama, ninguém anota, ninguém chega e fala assim, caramba, eu vou buscar isso para a minha vida e vou mudar. E não pense você que domingo que você está aqui, se você não exercitar, não vai mudar nada. E o Senhor está querendo nos esticar. E vou falar mais. Tem pessoas que estão passando o deserto, passando situações difíceis, porque o Senhor está amassando, apertando, para ver se você sai desse lugar, para ver se você olha para Ele. E mais, tem um louvor que fala, né, que o Senhor está quebrando as pontes, né, para que só olhe para Ele, só que para que você não tenha nenhuma ponte onde você ficar, para que seja só Ele. Então Ele está tirando, o recurso, vou pegar um empréstimo. Aqui não dá mais, acabou teu limite. Isso aqui, o primo, o tio, não. Vai fechar tudo. Vai apertar. Para que ele vai afunilando você, para levar você para ele. Ou você crê, ou crê. Então tem situações que a gente vive, entenda isso. Não é porque Deus quer o nosso mal, mas é porque Ele está nos levando para Ele. E quanto mais rápido nós entendermos, mais a gente sai da situação e você vai ver o poder de Deus na tua vida e você vai ter experiência com eles maravilhosas. Aí você vai entender que Ele não estava preocupado em resolver esse teu problema, mas atingir o teu coração e você ter a certeza que Ele é o teu Deus e Ele se revela para você não só na situação, mas na sua vida. E a gente precisa buscar isso. Por que Jesus falou assim, se tu creres, fará coisas igual a que eu fiz, ou maiores? Jesus estava jogando conversa fora. Jesus gostava de jogar conversa fora, né? Gente, o que é isso? É poder. Mas tem toda uma construção para nós chegarmos nisso. Não é simplesmente, porque está na palavra, beleza. Então vou chegar aqui, amanhã Dedê sai daqui e vai para lá. Primeiro me posiciono, creio, e Ele responde. Primeiro eu caminho na palavra, para que as coisas ao meu redor comecem a acontecer. Não vai ser igual Tomé, amados, que vê para crer. Não, maiores são aqueles que não viram e creram. Então, nós fomos chamados para andar em fé, andar pelo sobrenatural, andar confiando, sabendo que você não está sozinho, andar sabendo que Ele está no controle e que no final, mesmo que não seja aquilo que você esperava, Ele está no controle, a decisão final é dele. Pode até você ficar triste, chorar, como Davi fez, mas ele se levantou
e foi adorar o Senhor, para depois ele se alimentar. Tamanha a importância. E Deus precisa ver esse coração em nós, querido, essa postura de querer, sabe, o adorar, independente da situação. Davi acabou de ver, de ter anunciado ali, ele recebeu uma notícia de morte, de uma criança inocente, de um pecado. Ele tinha todos os motivos para chegar e ficar resmungando com Deus, ficar de mal com Deus. Por muito menos a gente faz isso com Deus. Por que, Deus, eu estou passando essa situação? Por que, Deus, eu estou vivendo isso? Por que, Deus, o Senhor não está vendo isso? Por que chegou a isso e o Senhor não interviu? Por que, Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Enquanto que a gente tem que chegar aí, para que, Deus? Qual é o teu propósito nisso? É me ensinar? Vocês querem passar pela moenda? Ninguém quer, né? Mas quanto mais teimosos nós formos, quanto mais orgulhosos nós formos, mais moenda vai ter. Vou repetir. Quanto mais orgulho, mais moenda. Não tem outra maneira de dobrar um orgulhoso. Não tem. Esse aí é o que disfarça melhor de todo mundo. É só glória dentro da congregação. Mas por dentro, esse coração não deixa Deus trabalhar. Não deixa, é um coração muito duro, orgulhoso, ele não se deixa. Ele não reconhece que ele precisa do tratamento de Deus. Não vou pedir para levantar a mão quem é orgulhoso aqui. E aí todo mundo, não, eu não sou. Bando de mentirosos. Brincadeira. Gente, a gente tem que reavaliar a nossa vida. Onde eu estou, e onde eu estou é aonde Deus quer que eu esteja? Ou Ele quer nos levar para cá? E enquanto nós não entendermos isso, essa movimentação do Espírito na nossa vida, a gente vai ter que passar por situações cada vez mais difíceis. Gente, eu vivi uma época da minha vida que para mim o dinheiro era tudo. Então eu trabalhava muito para ter dinheiro. Aí eu trabalhava muito para ter dinheiro, eu tinha muito dinheiro e ao mesmo tempo não tinha nada. E Deus foi te fechando assim as portas. Foi na época que eu me converti. E Deus me conhecia. Às vezes a gente acha que Deus Ele fala conosco, que Ele nos alcança, quando a gente aceita Jesus. A palavra diz que Ele morreu para os pecadores. Então lá, você pecador, Ele lá já estava trabalhando na sua vida, te atraindo para Ele. E eu passei por uma moenda, até que um dia eu tomei uma decisão. Que eu falei, sabe de uma coisa? Aquela época que você paga uma conta e atrasa outra, aí paga outra, atrasa outra, e por aí vai, daqui a pouco são 3 atrasadas e uma paga, e por aí vai. Cartão, esquece cartão, já estava tudo lá, quebrando tudo. E aí chegou uma hora que eu tomei uma decisão, sabe de uma coisa? Eu estou nos braços do Pai. O que eu tinha que fazer, eu fiz. Eu vou fazer a minha parte, vou quebrar tudo que é cartão, não vou gastar mais, não vou fazer isso aqui. Tá? E eu vou descansar no Senhor, porque eu não tinha paz, gente. E eu precisava de paz para tomar as decisões. E aí chegou uma hora que eu tive que chegar, ou só tinha uma solução, era eu entregar a minha vida realmente a Ele. E a partir do momento que eu fiz isso, eu parei de pensar nos problemas, de tentar resolver nos problemas, e comecei a olhar para Ele. E aí eu comecei a caminhar. Aí chegou uma hora, e a situação? Tá ali. Quando eu fui olhar, eu estava o tempo todo no controle, né? Pegando, resolvendo.
Aí eu vi que aquilo que eu deixei lá atrás, ela andou sozinha. Eu, rapaz, esse negócio dá certo. E aí eu comecei a entregar mais, entregando a minha vida, entregando as coisas. E eu comecei a ver o movimento de Deus na minha vida, na restauração da minha família, na saúde dos meus filhos e automaticamente na parte financeira. Mas eu precisei chegar a uma hora, tomar uma decisão. Mas eu não tomei uma decisão porque agora eu estou entendendo que realmente Deus tem que chegar e entrar na minha vida. Não, eu passei pela uma moenda que eu não tinha mais dar jeito, meu jeito. Era o Deus, o Deus. Então não passe por isso, querido. Não passe por situações que Deus não quer que você passe. Mas por a gente ter um coração duro, às vezes ele leva a gente até chegar uma hora de a gente jogar a toalha. Ó, não aguento mais. Eu entrego nas tuas mãos. Até aqui eu fui, agora não aguento mais. Precisa. Mas um coração orgulhoso, ele vai ter que passar pela moenda. E eu sofri na pele, gente. Sofri várias noites, sabe? Preocupado, como é que faz isso, tudo mais. Tá vendo? Por isso caiu os cabelos. E aí a gente vai caminhando, sofrendo, sem necessidade. Com problemas, sim, mas tendo paz. Porque eu vou ter uma visão diferente de mundo, uma visão diferente dos problemas. Eu vou ter tranquilidade para resolver, mas eu preciso me posicionar, eu preciso tomar decisões, sabendo que Ele está vindo junto. Ele caminha junto comigo. Decisões que movem o coração de Deus. E quais são as decisões que movem o coração de Deus? Decisões em fé. É fé, colocando a nossa fé. Eu creio, Senhor, que minha vida está nas tuas mãos. Eu creio que a decisão que será tomada por ti vai ser uma decisão correta para a minha vida. Independente se eu concorde ou não, eu vou orar, eu vou adorar. Eu não vou deixar de vir para a igreja e te adorar porque eu estou com meu coração preso, fechado. Não, eu vou me derramar na tua presença e glorificar o teu nome, porque resolvendo ou não resolvendo aquilo que eu acho, tu continua sendo Deus. E o trono não está vazio. E que prevaleça a tua vontade sobre a minha vida. Tu és soberano. Está entendendo, gente? Isso é dependência. Não é mimimi, não é ficar de birrinha com Deus. É entregar a nossa vida, entregar tudo. Quando a gente acorda e glorifica o nome dEle, sabe, Senhor, obrigado, porque eu sei que Tu está aguardando a minha vida. É um dia de alegria para a minha vida. Não é, Senhor, guarda a minha vida, Pai. Olha, ó, o homem, ó, a bala perdida, Senhor, não sei o quê. É uma postura de medo. Não, Senhor, eu glorifico o teu nome, porque eu sei que teus anjos já estão guardando meus caminhos. Está entendendo a diferença, gente? Isso é fé, eu creio, tu estás guardando. O que acontecer na minha vida, o Senhor está no controle. Não é por acaso. Amados, isso é postura de filho. Eu conheço o meu pai e eu sei que o meu pai zela pelos filhos. E eu estou em sintonia com meu pai. É isso, queridos. E a gente precisa mudar essa postura. E a Ana, chega uma hora na vida dela que ela muda isso. Ela chorou, que Eli chega uma hora, né, que ela acha até que ela está embriagada. Vamos lá, volta lá 1 Samuel. 1 Samuel 1, no versículo 12.
Amém? Demorando-se ela em orar perante o Senhor, Eli prestou atenção à sua boca. Ana só falava no coração, e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Eli a teve por embriagada, e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Ana, porém, respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial. Da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Disse-lhe ela: Acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela recebeu uma palavra e ela ficou prostrada, continuou chorando. Eli, dá licença, eu vou continuar aqui meus prantos, continuar aqui minhas petições ao Senhor. Ela comeu, se fortaleceu e ela foi, e o seu semblante já não era triste. Existe momento das nossas aflições, como falei, de chorar, entregar, estar nos pés do Senhor. Mas chega uma hora quando Deus dá uma direção, querido. A gente tem que se levantar, mudar nosso semblante e caminhar. A partir do momento que ela tomou essa posição, o Senhor começou a agir na vida dela. Porque enquanto ela ficasse ali se lamentando, deitada, Senhor, você está vendo a Penina, e aí, cheio de filho, eu não tenho nenhumzinho, e aí, essa lamúria não move o sobrenatural de Deus. Não move. O que move é uma decisão, é um levantar e uma postura e caminhar na direção daquilo que Deus deu para nós. Então Deus está pedindo o seguinte: filho meu, filha minha, levanta-te, muda teu semblante, confia em mim e segue para que o milagre comece a se mover, a acontecer, porque eu quero. Mas enquanto tiver reclamações, medos, aflições, ficar parado, eu não tenho como me mover. Eu preciso que você decida. Eu preciso que você se levante e pise nas águas para que o mar abra. Deus não abre o mar para depois a gente pisar, queridos. É pisando que o mar vai se abrir. É crendo que o mar vai se abrir. Moisés tomou essa decisão em cima de uma palavra de Deus. E a gente precisa caminhar em cima da palavra de Deus para nossas vidas. Mas numa postura diferente. Ninguém quer escutar isso. Tereis aflições. Mas tem outra parte, tenha bom ânimo, eu venci esse mundo. Então ele está pedindo, está chamando todos nós para levantar, tenha bom ânimo, encare as coisas, olhando para mim, porque eu venci o mundo. Eu não tenho como falar para vocês que vocês não vão ter aflições, a partir de amanhã zerou tudo, glória a Deus, não é assim. É dentro dessas aflições, você encarar elas com uma visão diferente, em fé, crendo que Ele está no teu controle. Amanhã a gente pode receber notícias que a gente não gostaria de receber. Mas a questão é o seguinte: o Espírito Santo vai estar olhando para a gente. Você vai botar em prática e está na minha palavra ou não? Você vai confiar em mim ou não? Ou você vai dar ouvido
os gatilhos, né? O gatilho tal, que eu passei por isso, uma falência, e não sei o quê, e de novo está vindo, e eu vou passar por isso de novo, e não sei o quê. Para! Jesus entrou na nossa vida. As coisas são agora novas, tudo novo. E começa aqui, a maneira como eu olho para o Evangelho, a postura minha perante o Senhor. Porque senão, querido, nós nunca vamos trocar o nosso fardo com o dele. Vamos subir essa escada ali, todo mundo arrastando o fardo, e o Senhor trocar comigo, sabe o quê? Olha para mim, você vai ver que esse fardo todo aí é muita coisa. Aquele gigante que você acha que é o gigante, é um anão. Mas enquanto você não olhar para mim, você ficar olhando para o gigante, ele é um gigante. Mas olha para mim que você vai ver que eu vou ajustar o teu foco, tu vai ver que ele é um anão. São as suas emoções que estão deixando ele enorme, grande demais. Mas para isso você precisa confiar. Mas para isso você precisa olhar para mim. Está doendo, vai doer, vai mexer com a gente, vai. Mas é um momento de decisão na nossa vida, é um momento de romper, porque o Senhor quer nos levar para outro patamar, de mais profundidade. E não tem como eu chegar e ir para um outro lugar, vai ter que passar por esse vale da decisão, de confiar. Não tem outra maneira. E é num aperto mesmo. Naquilo que está te deixando totalmente vulnerável, que você precisa chegar. Senhor, eu estou em paz, porque eu entreguei a situação em tuas mãos. Não sei, não consigo imaginar a solução, como é que vai ser, eu não estou vendo, sabe, luz no fim do túnel, mas eu quero ter paz. E eu creio que essa paz só vem de ti. Eu preciso dessa paz para a minha vida. Deus não quer que os filhos dele vivem aflitos. Ai, não sei o que, é isso. Ai, meu Deus, e agora? Para. Filho de Deus é outra postura. Nós fomos chamados. Nós somos filhos ou não somos? Amém? Então não quer agir como tal, gente. Você tem um pai que você pode ir chorar, se lamentar, está doendo, Senhor, escancarar o coração. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não aguento mais isso. De novo eu caí nessa situação, esse vício não me larga, essa situação me acompanha. Abre o coração, você tem um pai que te ouve. Você tem direito, o véu foi rasgado, você pode direto falar com ele. Você tem um intercessor, o Espírito Santo está aí, o Consolador. Mas a gente tem que botar isso em prática. A gente tem que exercer isso, queridos. É em fé. Ele quer esticar a nossa fé. A nossa fé não pode ser uma fé rala, que qualquer coisa nos tira, sabe, derruba a gente. Não. Ele quer nos aperfeiçoar de glória em glória, de glória em glória, sendo aprovado, não sendo reprovado. Passa uma situação, eu estou queimando no Senhor, venho aqui, terça-feira aqui, eu canto, não sei o que tal, mas quarta-feira eu recebi uma notícia que eu estou totalmente sem chão. Aí chega domingo, não, mas foi resolvido, glória a Deus, tudo. Segunda-feira uma notícia. Gente, quem tem que ditar nosso estado de ânimo é o Espírito Santo. Porque eu confio nele, então eu estou olhando para ele, a direção é dele. Senhor, eu vou chorar. Eu preciso chorar. Então chora. Mas depois se alimenta
levanta e caminha, confiando que você não está sozinho, que você vai ver a manifestação da minha glória nessa situação. Nós fomos chamados para viver em fé. E por nós termos um coração duro, orgulhoso, rancoroso, que não libera perdão, nós somos pessoas má por natureza, e para quebrar esse coração, para mudar esse coração, Ele vai ter que nos moer para que a gente vá até a presença dEle. Ah, só tem abençoado aquele que se posiciona. Esse é um abençoado. Então não adianta a gente vir aqui com jargão, falando, pô, vocês são bênção, eu sou bênção, mas se eu não for dependente, eu não sou um abençoado, eu não vou viver dentro da bênção de Deus. Salvação é salvação. Amém? Não vamos confundir. Aceitou Jesus, está salvo. Glória a Deus. Amém? Está bem claro isso? Mas se eu sou um ser eterno, é só para viver na eternidade? Ou se eu posso já viver a eternidade aqui? Está entendendo? Então eu vou viver como tal, como filho, merecedor, ser grato por esse Pai maravilhoso, porque Ele fazendo ou não fazendo, Ele continua sendo meu Pai. Amém? Vamos adorar o Senhor. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, pois estás comigo. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, teu nome é Jeová Jiré, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que vier, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Creio em ti. Sabe, tem uma passagem aqui na vida de Ana que mostra que Eucana, ele dava porção dobrada para ela. Eucana não esperava nada em troca dela. Ela não dava filhos, mas ele o amava. E a palavra deixa bem claro isso. Ele o amava. A Ana, porém, ele dava porção dobrada, porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse pedido de ter filhos. E aí eu vou em Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós,
sendo nós ainda pecadores. Então a gente vê o Cana ali, não pedindo nada em troca, e ele dá a porção dobrada para ela. Ela não dava filhos, não dava nada. E quem a gente vê fazendo a mesma coisa? Cristo, por amor a nós. Deus chega e dá o seu Filho, e não fala que é por pessoas boazinhas, fala que é por pecadores, por nós, pecadores. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Queridos, só por isso a gente é para ser já grato. Independente do que estamos vivendo, precisamos glorificar o nome dele. Não se deixe ser roubado por situações que a gente vive. Mas aquilo que está acima disso tudo é a nossa adoração ao Senhor. E não podemos ser roubados por isso. E as situações estão nos roubando, estão nos tirando momentos com o Senhor, momentos de buscar Ele na palavra dEle, momentos de estar o adorando, momentos de intimidade, porque a gente está se deixando levar por essas coisas, e a gente esquece que Deus, por amor a mim e a você, pecadores, a maior prova de amor, Ele deu o seu Filho. E eu quero orar, Senhor, e eu quero pedir perdão, Senhor, por toda ingratidão, Pai, que saiu da minha boca, ou atitudes minhas, que entristeceu o teu coração. O Senhor esperava uma atitude diferente, uma resposta, e eu não te dei essa resposta, Pai. Mas eu quero corresponder, Senhor. Eu quero viver em fé. Eu quero buscar um posicionamento, na certeza que o Senhor responde a posicionamento. Por isso, Senhor, faz tudo novo na nossa vida. Faz tudo novo na nossa vida. Uma nova etapa esteja se iniciando na vida de cada um aqui. Uma nova história está se iniciando. Um novo posicionamento, Pai. Decisões sendo tomadas agora, Senhor. Confiando em Ti. Não a esmo, porque não queremos viver, como diz a tua palavra, como vento sendo levado para um lado e para o outro, não mais inconstante, mas sim pessoas posicionadas em Cristo Jesus, olhando para Ti, olhando para a obra de cruz, olhando para aquela obra que foi amor puro, que me resgatou e me trouxe vida, e hoje eu estou aqui, porque eu fui alcançado por esse amor. Que esse amor seja a minha direção, meu sentido de vida, que as outras coisas não podem, Pai, apagar esse amor. E eu quero te agradecer pela nova chance, Senhor, porque Tu és um Deus de esperança e sempre está dando novas oportunidades para a gente ajustar nossa posição, ajustar nossa visão, ajustar, Senhor, nossa caminhada, Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por essa Tua palavra, porque essa palavra vem em amor para nossas vidas, para nos instruir, para nos direcionar, para que a gente possa viver como filhos amados de um Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Essa é uma noite de decisão. Não preciso chamar ninguém aqui na frente, mas você e Deus, você precisa tomar uma decisão.
visão na vida. A tempestade, Deus é um Deus de novos começos. Se você essa noite está aqui escutando essa palavra, creia que o Senhor te trouxe hoje aqui, porque é você que Ele quer trabalhar. É você que Ele quer mudar a sua visão. Não vou roubar a minha fé em Ti, meu Deus. Não aceita mais a maneira que você olhava o mundo. Caia por terra agora em nome de Jesus. Caia por terra agora esses medos, essas inseguranças. Olha para Jesus, olha para a cruz, olha o Salvador, o teu Salvador, olha aquele que mudou a tua história, olha para aquele que está trazendo esperança para a tua vida. Coloca a tua vida, entrega verdadeiramente a tua vida nas mãos dele. E o vento forte, não vou roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Temer porque se eu estou Adora o Senhor. Está apertado, está doendo, você não está vendo solução. Adore ao Senhor. Teu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti, eu não vivo do que creio, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em Ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Queridos, já estou acabando. Vou fazer uma pergunta. Responda para Deus. Verdadeiramente tu confia em Deus? Você está dentro de uma tempestade, dentro do vento forte, como fala, e fala que não vai abalar a tua fé. Porque quem confia, entrega. Quem confia, entrega. E entregar é você ter paz, é você esquecer. Não é entregar com a mão e pegar com a outra. É você descansar. Você verdadeiramente entregou. O Senhor está nos chamando por uma
uma postura para Ele se apresentar como teu Deus. Porque muitos aqui não têm ainda experiências com Deus. E Deus não é Deus de emoção. Que passou o momento, aí eu senti um arrepio, é Deus. Não. Deus, quando Ele se revela, você não tem dúvida que é Deus. E Ele quer se revelar. E Ele quer mostrar que Ele é Pai também. E isso é lindo e maravilhoso, querido. Que Ele quer. Mas precisamos entregar. Sabe, tem muitas pessoas aqui que as emoções... Nossa, se pudesse escutar a pregação dentro de uma caverna, seria o melhor lugar. Porque ali ficaria ali, escutando a palavra ali dentro da caverna, e ali ficaria, é um local que eu estou protegido, e ali tá bom. Mas a proposta do Senhor, chore, vá para a caverna, chore, mas chega uma hora que Ele fala, sai daí, se alimenta, levanta e vai. Se alimenta, levanta e vai. Se alimenta, levanta e vai. Para que você veja minha manifestação nessa situação. Minha manifestação na sua vida. Você caminhar sabendo que tu tem um Deus, você tem um Pai. Deus não é Deus de teoria. Deus é um Deus prático, real, verdadeiro. E nós precisamos passar por isso. Senão vamos ser religiosos, querido. Todo domingo vamos estar aqui, terça-feira, quinta-feira de GH. E que legal, vamos subir agora sábado lá a pedra do Pontal. Vai ser legal, show, maravilhoso. Mas e Deus? E Deus? Cadê Deus? Deus tem muito mais coisa para fazer nas nossas vidas e através de nós, porque a manifestação do poder dele na sua vida, muitos que estão perdidos serão alcançados, porque aquele pegando fogo por ele, irmão, não consegue ficar calado. É uma brasa viva na mão dele. É mais forte que você. É mais forte que você. Amém, queridos? Fica com essa palavra que Deus falou muito comigo. Sabe, mudança, eu preciso, sabe? Deus está se esticando a sua igreja, querendo se revelar. E tem falado isso muito forte no meu coração. Eu preciso dividir isso com vocês. Que nós temos que sair dessa situação de religiosos para sermos mais íntimos, buscar mais a sua face, para que Ele possa se revelar e a gente ver que a gente serve a um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus maravilhoso. Amém? Dá salve ao povo do Senhor. Deus abençoe ele. Amém. Glória a Deus, Pai. Amém, queridos.